No primeiro ponto, April recebe um telefonema informando-a da morte de sua tia Virginia. A última figura familiar próxima que lhe restava. A notícia de sua morte a afeta profundamente, já que tia Virginia foi um pilar importante em sua vida desde que seus pais morreram em um acidente. A tia, embora vivesse modestamente nas montanhas, era sua única conexão com o passado e com a família. April Whitehall estava arrumando livros na seção infantil da Biblioteca Pública de Memphis. Completamente absorta em seu trabalho, quando o telefone em seu bolso vibrou. Um som que ela geralmente ignorava quando estava de serviço. Mas ver o número desconhecido com o código de área do leste do Tennessee a fez franzir a testa. Tia Virginia, sua tia materna, morava naquela região, e April sentiu que algo não estava certo. Ele decidiu sair do escritório por um momento e atendeu. A voz do advogado do outro lado da linha era calma e reservada. E a tensão aumentou quando ele informou que tia Virginia havia falecido pacificamente enquanto dormia. A notícia a atingiu como um raio. E April desabou em uma cadeira. Era como se tudo em seu mundo estivesse tremendo, já que tia Virginia tinha sido a última família que lhe restou depois que seus pais morreram em um acidente quando April estava na faculdade. Tia Virginia foi a única que a apoiou e cuidou dela depois da tragédia que a deixou órfã. Ele morava em uma casa simples no sopé das Great Smoky Mountains, onde cultivava sua própria horta e levava uma vida de austeridade. O relacionamento com ela sempre foi caloroso. Embora à distância, April a visitava várias vezes por ano, levando livros e conversando com ela sobre seus sonhos. No entanto, ele nunca mencionou a ela que estava lutando para abrir sua própria joalheria. Um sonho que ainda parecia inatingível. Quando April voltou para casa naquela noite, ainda se recuperando da notícia, ela deixou de lado sua pulseira inacabada, a mesma que ela estava trabalhando com turquesa em sua última viagem às montanhas. E começou a preparar o jantar, pensando em tudo que havia perdido com a morte de sua tia. Este primeiro ponto marca o início de uma transformação para April, já que a notícia da morte de tia Virginia não significa apenas o fim de uma etapa em sua vida, mas também o início de uma mudança radical ao descobrir que a tia lhe deixou uma herança considerável. A figura da tia, que parecia modesta e sem recursos, guarda um segredo que transformará a vida de April e a levará a tomar decisões que mudarão os rumos de seu destino. No segundo momento, April se depara com a revelação inesperada de que tia Virginia lhe deixou uma fortuna significativa. Após a morte de sua tia, April se encontra com o advogado de Virginia, que a informa que sua tia havia acumulado uma quantia considerável de dinheiro, junto com um pedaço de terra que havia se valorizado ao longo do tempo. Essa notícia deixa April surpresa, já que sua tia sempre viveu de forma simples e nunca mencionou ter uma grande fortuna. O advogado também lhe entrega uma carta escrita por sua tia antes de sua morte, na qual ela lhe deixa instruções e uma mensagem muito pessoal. Após receber a notícia da morte de sua tia, April fica arrasada. Tia Virginia sempre foi uma mulher de caráter forte e humilde, que viveu uma vida modesta. Apesar da aparente pobreza, o advogado revela a April que tia Virginia tinha uma quantia considerável de dinheiro guardada e investida com prudência ao longo dos anos. Além disso, o terreno onde sua casa ficava aumentou significativamente de valor devido à sua localização em uma área turística. A notícia foi um choque para April, pois tia Virginia nunca havia falado sobre dinheiro e achava que só tinha a casa e o jardim. O advogado lhe entrega uma carta escrita por sua tia, que April abre com as mãos trêmulas. Na carta, Virginia conta a ele sobre seus sonhos e deixa uma mensagem cheia de sabedoria: cada pessoa deve ter algo próprio que pertença somente a ela. Sua tia, que sempre foi seu apoio emocional, deixou-lhe dinheiro para investir em sua paixão por joias, algo que April mencionou diversas vezes ao longo dos anos, embora nunca tenha acreditado que conseguiria fazer isso acontecer. A princípio, April não consegue acreditar no que está lendo. O valor que ele deixa para ela é de $195.000, um valor que mudaria sua vida. De repente, seu sonho de abrir uma joalheria, algo que parecia um projeto distante, se torna uma possibilidade real. É como se a tia Virginia, com sua morte, estivesse dando a ele uma última chance de mudar de vida e realizar seus sonhos. April, atordoada e animada, pensa em como usar esse dinheiro para realizar seu sonho. No entanto, quando ela compartilha a notícia com seu marido Fletcher, ele parece mais interessado em investir o dinheiro em outras coisas além da joalheria que April sempre sonhou. Fletcher sugere que eles poderiam usar o dinheiro para comprar propriedades, abrir um bar ou fazer investimentos mais práticos. Sua atitude egoísta e antipática em relação aos desejos de April é o primeiro indício de que algo está errado no relacionamento deles. Este ponto é crucial porque marca uma virada na vida de April. Descobrir a herança abre portas para novas possibilidades, mas também para conflitos com o marido, que parece mais interessado em controlar o dinheiro para seus próprios fins. À medida que a história avança,
Essa revelação da fortuna da tia Virginia servirá como catalisador para April tomar decisões cruciais sobre sua vida, seu futuro e sua independência. O terceiro ponto-chave da história reflete uma grande mudança na vida de April, a luta interna e os desafios externos que ela enfrenta à medida que seu relacionamento com Fletcher se torna mais complicado. Depois de descobrir que a herança de sua tia Virginia finalmente lhe permite ter dinheiro para sua joalharia, as tensões com seu marido, Fletcher, aumentam. Fletcher demonstra um interesse crescente em controlar o dinheiro da herança, o que prejudica o relacionamento deles. Enquanto ele continua pensando em investir em outros projetos, April se vê presa no dilema de seguir seus sonhos ou ceder à pressão de Fletcher, que começa a demonstrar um comportamento controlador. Quando April descobre a fortuna que sua tia Virginia lhe deixou, parece que sua vida mudou da noite para o dia. O dinheiro representa uma oportunidade de realizar seu sonho de abrir uma joalharia em Nashville. Um sonho que ela tinha há anos, mas que parecia inatingível. No entanto, quando ela compartilha a notícia com seu marido Fletcher, as coisas tomam um rumo inesperado. Fletcher, em vez de ficar animado com a conquista de April, começa a fazer planos para usar o dinheiro em outros projetos, como comprar uma propriedade ou abrir um bar. Sua atitude de tomar decisões sem consultar April e sua aparente falta de apoio ao sonho de sua esposa criam um abismo entre eles. Fletcher, que sempre prometeu fazer grandes negócios, não conseguiu realizá-los e agora, com a herança da tia Virginia, ele quer aproveitar a oportunidade para fazer algo para si mesmo. No início, April tenta chegar a um acordo e trabalhar com Fletcher em seus planos de investimento. Mas, à medida que as coisas progridem, ela percebe que seus desejos e sonhos são muito diferentes. O conflito com Fletcher aumenta quando ele sugere que eles abram uma conta conjunta para administrar o dinheiro, o que deixa April desconfortável. Embora Fletcher garanta que tudo o que eles fazem é para o benefício da família, April começa a suspeitar de suas intenções. A tensão aumenta quando April descobre uma série de despesas suspeitas, pagamentos em cassinos e restaurantes caros, que sugerem que Fletcher não está usando o dinheiro de forma responsável. Apesar de suas desculpas, April percebe que Fletcher está tomando decisões financeiras perigosas e desviando dinheiro para fins pessoais. Fletcher continua insistindo que tudo faz parte de um plano, mas a falta de transparência e o comportamento evasivo contínuo despertam as suspeitas de April. Este ponto da história é crucial porque marca o momento em que April percebe que precisa assumir o controle de sua vida e finanças. Embora Fletcher continue sendo uma figura importante em sua vida, April começa a questionar sua confiança nele. O acúmulo de segredos e mentiras, principalmente quanto ao uso do dinheiro da herança, começa a desgastar o relacionamento. O dilema de April se intensifica quando ela finalmente decide agir para proteger o dinheiro que sua tia Virginia lhe deixou. Começa a esconder fundos e a transferir o dinheiro para uma conta separada. O conflito chega a um ponto sem volta quando Fletcher descobre que April assumiu o controle do dinheiro e começa a pressioná-la. No entanto, April está determinada a seguir seu caminho, mesmo que isso signifique confrontar Fletcher. Este ponto reflete o início da transformação interna de April. No início, ela fica insegura e hesitante em enfrentar Fletcher. Mas, à medida que percebe a extensão da traição dele e o controle que ele exerce sobre sua vida, ela se torna mais determinada a mudar seu destino. Nesse ponto, a história começa a moldar a futura independência de April e sua luta para realizar seus sonhos. Apesar dos obstáculos que Fletcher coloca em seu caminho, depois de receber a herança de sua tia Virginia, April se depara com uma nova oportunidade de realizar seu sonho de abrir uma joalharia. Entretanto, seu marido Fletcher começa a tomar controle do dinheiro e faz planos para usá-lo em investimentos não relacionados ao sonho de April. Fletcher, com sua atitude controladora e comportamento evasivo, cria um conflito entre eles. Apesar dos esforços de April para ceder aos desejos dele, ela finalmente percebe que precisa proteger seus sonhos e o dinheiro que sua tia lhe deixou. Seu relacionamento com Fletcher começa a se deteriorar, e April toma decisões importantes para garantir sua independência financeira e emocional, levando-a a repensar seu futuro e sua capacidade de seguir em frente sem a influência de Fletcher. O quarto ponto crucial da história se concentra nos procedimentos legais e na humilhação pública que April enfrenta após descobrir que Fletcher desperdiçou a herança de sua tia Virginia. À medida que a situação piora, April precisa tomar decisões difíceis e enfrentar as consequências da traição do marido, o que levará a uma batalha judicial que testará sua força e determinação para mudar de vida. Este ponto marca uma transição importante na história de April, quando ela começa a assumir o controle de sua vida, defendendo seus direitos e os de sua tia em uma batalha judicial que também envolve a questão de fraude e quebra de confiança. Depois de descobrir que Fletcher desperdiçou uma parte significativa da herança de sua tia Virginia em jogos de azar e presentes para outra mulher, April se vê presa em uma situação complicada. Você não só tem que lidar com a traição emocional, mas também com a traição financeira. Fletcher, que sempre prometeu ser o provedor e visionário de sua família,
Provou ser incapaz de lidar com dinheiro de forma responsável, em vez de investir em projetos familiares ou nos sonhos de April. Ele desviou fundos para benefício próprio e para manter um caso extraconjugal. A raiva e a frustração de April aumentam quando Fletcher, em vez de assumir a responsabilidade, começa a dar desculpas e justificar suas ações. April, cansada de ser manipulada, decide tomar medidas legais. A primeira ação que ele toma é transferir o dinheiro da herança de sua tia Virginia para uma conta separada, a fim de protegê-lo de Fletcher. Essa mudança marca o início de uma nova etapa em sua vida, na qual ela começa a priorizar sua segurança financeira e emocional. Contudo, o processo legal não é fácil. Fletcher reage agressivamente, até ameaçando processar April por roubar seu dinheiro. À medida que os conflitos aumentam, April recebe apoio de seu advogado, Cenk Pruitt, que a aconselha sobre como proceder. Ao longo do processo, April também enfrenta pressão social, já que seu marido tenta desacreditar sua versão dos acontecimentos aos olhos de amigos, familiares e conhecidos. No entanto, April permanece firme em sua determinação de proteger o dinheiro e buscar justiça. O clímax desse ponto ocorre quando April, munida de provas documentais, consegue provar que Fletcher usou mal o dinheiro, desviando-o para atividades pessoais, incluindo jogos de azar e compras para sua amante. No tribunal, a verdade vem à tona e a humilhação pública de Fletcher é iminente. A situação fica ainda mais tensa quando April enfrenta as ameaças de Fletcher de que nada acabou e que ele voltará com um advogado. Entretanto, April, agora ciente de sua força e determinação, não se intimida. Com a ajuda de seu advogado, ele apresenta seu caso e demonstra que está no controle da situação. Este ponto também é importante porque representa a transformação de April de vítima em sobrevivente. Ela não está mais disposta a deixar Fletcher controlar sua vida e percebe que o poder de mudar seu destino está em suas mãos. O processo legal, embora doloroso, dá a ela a oportunidade de recuperar sua dignidade, sua independência e seus sonhos. Apesar das ameaças e dificuldades, April continua lutando pelo que é certo, protegendo não apenas sua herança, mas também seu futuro. A situação de April chega a um ponto crítico quando ela descobre que Fletcher desperdiçou a herança de sua tia Virginia em jogos de azar e presentes para outra mulher. Diante de uma traição financeira, April decide agir para proteger seu dinheiro e seus sonhos. Por meio de um complicado processo legal, onde Fletcher tenta manipular a situação e deslegitimar April, ela permanece firme, com a ajuda de seu advogado. Ela apresenta provas que demonstram a má administração da herança e luta para recuperar o que lhe pertence. Apesar das ameaças de Fletcher, April se torna uma mulher empoderada, determinada a seguir em frente com sua vida, recusando-se a deixar que a manipulação e as mentiras do marido destroem seus sonhos. O quinto ponto-chave da história diz respeito à queda de Fletcher e à intervenção de Lisa, amiga íntima de April, que oferece apoio essencial nesse processo de libertação. Este ponto é caracterizado pelo ápice da manipulação e decomposição de Fletcher, quando ele começa a mostrar sua verdadeira face como um homem egoísta e destrutivo. Além disso, um contraste significativo é estabelecido entre o passado e o presente de April, mostrando como ela começa a assumir o controle de sua vida, afastando-se da figura manipuladora de Fletcher. Depois que April assume o controle de sua vida e garante a maior parte da herança de sua tia Virginia em uma conta separada, Fletcher começa a intensificar suas tentativas de controlá-la, sentindo-se preso e vulnerável, incapaz de acessar o dinheiro que antes gastava livremente. Fletcher tenta manipulá-la novamente, usando ameaças e jogando com sua culpa para fazê-la ceder aos seus desejos. Apesar dos esforços de Fletcher para manter o poder sobre April, ela se transformou. A determinação de April em não permitir mais que Fletcher a controle é evidente. Ela não é mais a jovem insegura que costumava ser, mas uma mulher que recuperou sua autoestima e está disposta a lutar por seus sonhos. A situação chega ao auge quando April descobre que Fletcher estava constantemente mentindo para ela sobre o uso do dinheiro e seus investimentos fracassados. Nesse contexto, Lisa, sua amiga de confiança, desempenha um papel fundamental ao intervir e oferecer apoio a April. Lisa não só a apoia emocionalmente, mas também se torna sua testemunha nesse processo, mostrando que April não está sozinha e que tem pessoas em quem pode confiar. Em uma reviravolta dramática, April confronta Fletcher em um confronto direto, mostrando a ele que ela não está mais disposta a tolerar suas mentiras. Ao mesmo tempo, o amor de Fletcher por April se transforma em raiva e frustração quando ele vê que ela o expôs e assumiu o controle da situação. No entanto, esse confronto é o ponto sem volta para ambos. April não tem mais medo de Fletcher ou de suas ameaças, e o relacionamento deles está mais quebrado do que nunca. A queda de Fletcher é completa quando April, empoderada e determinada, começa a confrontá-lo diretamente com evidências de suas mentiras e más decisões financeiras. Lisa, a fiel amiga de April,
intervém para apoiá-la durante todo o processo, tornando-se sua testemunha e dando-lhe coragem para seguir em frente. Fletcher, percebendo que não pode mais manipular April, reage com raiva, mas ela não tem mais medo dele. Nesse ponto da história, April percebe que está no controle de sua vida e que não precisa de Fletcher ou de sua influência para realizar seus sonhos. O confronto final e a queda de Fletcher marcam o fim de um ciclo de abuso emocional e financeiro. Enquanto April começa a olhar para o futuro com confiança, pronta para seguir em frente com sua vida e seus empreendimentos pessoais. O sexto ponto-chave se concentra na ação decisiva de April para assumir o controle total de sua vida e garantir que Fletcher não possa mais manipulá-la ou tirar vantagem da herança de sua tia Virginia. A partir deste ponto, aprofunda-se o processo de confronto final, onde April demonstra sua independência e força, tomando decisões firmes que a afastam definitivamente da influência de Fletcher. Após o confronto com Fletcher, onde já tomou a decisão de proteger o dinheiro herdado de sua tia Virginia, April enfrenta uma nova etapa em sua vida. Embora Fletcher continue insistindo que o dinheiro deve ser compartilhado e usado para seus próprios propósitos, April não cede. Finalmente, depois de tantas mentiras e manipulações de Fletcher, April percebe que precisa tomar medidas drásticas. Neste contexto, a decisão de abrir uma conta separada para proteger sua herança é o passo definitivo. April assume o controle total sobre os fundos de sua tia Virginia, marcando sua emancipação não apenas de Fletcher, mas também de todas as expectativas que ele tinha para ela. Essa ação também simboliza sua libertação de uma vida construída sobre as mentiras e manipulações de seu marido, que manteve o controle financeiro e emocional por anos. A ideia de um divórcio limpo também começa a tomar forma na mente de April e, com a ajuda de seu advogado, Cenk Pruitt, ela começa a fazer os preparativos necessários para entrar com uma ação judicial. Esta decisão é importante porque representa o encerramento definitivo de um capítulo de sua vida repleto de decepções e sofrimento emocional. O momento é crucial, pois April, que era uma mulher submissa, finalmente está empoderada para agir em seu próprio interesse. Paralelamente a essas decisões, April está ficando mais forte emocionalmente. Embora sinta dor pela situação, há um alívio crescente dentro dela, como se ela finalmente tivesse se libertado de um fardo que a oprimia há anos. Conversas com Cenk Pruitt e sua amiga Lisa a ajudam a tomar as decisões certas e a manter os pés no chão. April decide proteger totalmente a herança de sua tia Virginia abrindo uma conta separada onde o dinheiro estará seguro de Fletcher e suas tentativas de controlá-lo. Esta é uma ação decisiva que simboliza sua libertação final da manipulação do marido. Com a ajuda de Cenk Pruitt, um advogado de confiança que se torna seu mentor, April começa a se preparar para o divórcio e garante que Fletcher não tenha acesso ao dinheiro. Embora enfrente a dor da separação e as lembranças de anos de manipulação, April sente um alívio significativo ao saber que finalmente está no controle de sua vida. Esta fase da história marca sua verdadeira transformação, de vítima das circunstâncias a uma mulher forte, determinada e empoderada que tomará seu destino em suas próprias mãos. Neste ponto, o conflito de Abril atinge seu clímax. Depois de transferir sua herança para uma conta separada para protegê-la de Fletcher, April finalmente assume o controle de sua vida e finanças. Este é um momento decisivo em que você está protegendo não apenas seu dinheiro, mas também seu futuro e seus sonhos. Este ponto marca uma virada em sua vida, onde ela se torna consciente de seu próprio poder e começa a tomar decisões em seu próprio benefício. Apesar dos esforços de Fletcher para manipulá-la, depois que April abre uma nova conta e transfere uma parte significativa da herança de sua tia Virginia para protegê-la de Fletcher, as tensões aumentam entre elas. Fletcher, que sempre foi manipulador e egoísta, começa a mostrar sua verdadeira face quando percebe que não tem mais acesso aos fundos que planejava desperdiçar. A pressão de Fletcher aumenta e seu comportamento se torna mais agressivo, tentando manipular April para que ela lhe entregue o dinheiro, insistindo que o dinheiro pertence a ambos porque eles são um casal. Abril, por outro lado, não cede às suas tentativas de chantagem. Seu comportamento frio e calculista reflete a mudança radical pela qual passou em seu caráter. Ela não é mais a mulher vulnerável que aceitou a manipulação de Fletcher, mas se transformou em uma mulher forte que está disposta a lutar por seu bem-estar e seus sonhos. Essa determinação é fortalecida quando você começa a buscar aconselhamento jurídico e financeiro para se proteger totalmente das consequências de suas decisões. Apesar da ameaça de Fletcher de dificultar sua vida, April toma uma posição firme. Com o apoio de seu advogado, Cenk Pruitt, April se prepara para confrontar Fletcher não apenas emocionalmente, mas também legalmente. O passo para separar os bens e proteger o seu dinheiro é legalmente garantido. April não tem mais medo de perder o que é seu e começa a dar passos firmes para abrir sua própria joalheria. Um sonho que ela vinha adiando há anos devido às manipulações de Fletcher. April se fortaleceu totalmente ao transferir sua herança para uma conta separada, garantindo seu futuro e protegendo seu sonho de ter seu próprio negócio.
O relacionamento dela com Fletcher se torna insustentável quando ele tenta manipulá-la para entregar o dinheiro. Mas ela não cede. Com o apoio de seu advogado, April inicia o processo de proteção de seu dinheiro e sua vida futura. E se prepara para confrontar Fletcher legalmente. Este é um momento decisivo em que April assume o controle total de sua vida. Enfrentando a traição e a manipulação de Fletcher sem medo. Com determinação e autoconfiança renovada.